Moisés, me ajuda a entender quando usar we e us. Amo suas expansions. Obrigada. Bom, vamos lá então, né? Hey Rockets! Aqui é Moisés Ferraro, seu professor de inglês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma expansion aqui na seção SOS Grammar, onde eu explico da forma mais clara e simplificada possível os assuntos mais cabulosos da gramática inglesa para você e principalmente para os meus alunos do Speaking Revolution. Bom, e o tema dessa expansion é Subject Pronouns and Object Pronouns, ou pronome sujeito ou pronome objeto. Papel e caneta na mão, segura o cabeção, porque ele vai explodir. Bom, você já deve estar careca de saber, se você me acompanha nas redes sociais, que eu sempre falo que o inglês ele é uma língua primitiva, ou seja, ela foi se modernizando ao longo do tempo, ela foi se modernizando, foi adicionando mais termos, mais regras, mais condições de uso e etc. Mas ela começou de uma forma muito básica, muito padrão mesmo, muito limitada, certo? E o que acontece? Antigamente a gente falava assim, ó. Moisés teaches English. Moisés ensina inglês. My mom bought a car. Minha mãe comprou um carro. Peter Jackson Jr. lives in Massachusetts. O Peter Jackson Jr. vive em Massachusetts. Mary and Tom are coming. A Mary e o Tom estão chegando. Então, era assim que a gente falava. A gente fala até hoje, mas antes só tinha somente essa opção. Por exemplo, eu estou falando na primeira pessoa, estou falando sobre mim, mas como não tinha isso de primeira pessoa antes, então eu falava de mim assim, Moisés ensina inglês. Por que quando eu falo inglês? Porque não existia o eu, era só o nome próprio, né? Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, por que a gente não cria um nome que substitua outro nome, né? Por que a gente não cria um nome que substitua outro nome? E daí surgiu o pronome. O que é pronome? Pronome, do latim, pro, é se colocar no lugar de. E nomine, né? Pronomine. O nomine é nome, do latim, né? Que vem um noun no inglês, né? Então, pronoun é um nome que vem no lugar de outro nome. É um nome que vai ocupar, substituir a posição de um outro nome. Isso que é a função de pronome. Não esqueça mais disso. Pronome vem para substituir um outro nome na frase, tá? Então, se a ideia aqui é de sujeito, e a gente sabe que sujeito é todo aquele que está conjugando um verbo na frase, ou seja, ele é o dono da ação na frase, a gente vai substituir o sujeito por um pronome, então o pronome vai ser sujeito. Pronome sujeito é um nome que vai ficar no lugar do sujeito. Por isso que o nome é pronome sujeito. Então eles criaram uma tabelinha com todos os pronomes correspondentes para cada pessoa. Vamos dar uma lida aqui, ó. Coloquei essa tabela aqui já para você, ó. Subject pronoun é o pronome sujeito. Então eles criaram I para toda vez que a gente estiver falando de eu, né? Sobre eu, você fala I. You é tu ou você. He é ele. She, ela. It é tudo que não for ser humano. O ar, o ensinamento, a Constituição, a política, o meio ambiente. Tudo numa frase que não for nem ele nem ela é it. Porque geralmente as pessoas falam assim, não, it é coisas ou animais. E não necessariamente apenas esses dois. Podem ser mais coisas. Então é melhor a gente dizer o que it não é do que o que it é. E o que it não é? Ele é tudo menos seres humanos, tá? You repete, né? Você vê aqui, tem o you aqui e tem you aqui também na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque não existe vocês em inglês. É you. A gente vai saber se a gente está falando de você ou de vocês, dependendo do contexto, tá? Mas a gente repete porque tem o you para a pessoa do singular e tem o you para a pessoa do plural, tá? Em seguida a gente tem o we, que é nós ou a gente. E depois nós temos, por fim, they. Se você tiver dificuldade com TH, fala they, tá? Que é eles ou elas, beleza? Então eles substituíram
né, como o nome já diz, pronoun, né, que é o ato de substituir um nome por outro, eles substituíram pronoun subject. Então, quem é o subject da frase? Bora substituir. Então, Moisés, naquela frase de cima, ó, Moisés ensina inglês, né? Moses teach English. E eu tô falando de mim, eu vou falar o quê? I teach English, né? My mom bought a car, né? Minha mãe comprou o carro. Minha mãe é ela. Então, o único pronome sujeito que eu posso colocar na posição de my mom é she, né? Ou eu vou colocar he. Minha mãe não é ele, minha mãe é ela, né? Então é she bought a car. Peter Jackson Jr. lives in Massachusetts. Nossa, que nome gigante. Bora reduzir isso aqui para he. Então é a mesma coisa de falar ele mora em Massachusetts. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Mary and Tom are coming. É a mesma coisa de falar they are coming, né? Eles estão vindo ou eles estão chegando. Mas aconteceu uma coisa que eles ficaram um pouco intrigados. Lembra que eu falei no início que o inglês é uma língua primitiva e ela foi se modernizando com o tempo. E até então tudo era um pouco muito limitado, né? Então foi se criando outras condições, ao passo que outras complicações foram surgindo. E a complicação que surgiu logo em seguida foi I teach English for Brazilians. Brazilians tá muito grande. A gente pode substituir Brazilians por eles. Vê só como era, né? Vamos substituir por eles, bora. Aí depois, ó, she bought a car for my brother. My brother é he, né? Próxima, he lives with Jessica in Massachusetts. Então, ele mora com Jessica, é a mesma coisa de falar ele mora com ela. Então, ela não é she, vamos colocar she. They are coming with Bart and Lisa Simpson. Eles estão chegando com o Bart, Bart, então é he. E Lisa Simpson é she. Eu posso falar they are coming with he and she. Ou posso falar they are coming with, já que é mais de um, they. Não é a mesma coisa? É. They are coming with they. Eles estão chegando com eles. Mas começaram a ter certas confusões. Por exemplo, ó, they are coming with they. Peraí, eles estão chegando com eles, mas não estou entendendo. Quem são eles de rosa e quem são eles de azul? A gente sabe que são diferentes, né? Mas quem é quem aqui? Começou a ter certas confusões porque tudo era muito parecido. Então eles criaram uma condição que funciona até hoje. A condição foi: a gente só vai usar esses pronomes aqui, os quais você acabou de conhecer aqui comigo, quando eles estiverem sendo o sujeito da frase. Como assim, Moisés? O que é sujeito da frase? Sujeito da frase é quem está fazendo a ação da frase. Ação é verbo. Às vezes eu vou falar verbo, às vezes eu vou falar ação. É a mesma coisa. Então, ó, I teach English. O verbo é teach, ensinar. I teach English. Então, quem é que está ensinando aqui na frase? I. Então, I é o sujeito da frase. Quando você não conseguir identificar de imediato o sujeito, identifica o verbo e pergunta ao verbo quem é o sujeito. Assim, ó. Por exemplo, she bought a car for him. Qual é o verbo? Bought, que é o comprar no passado, né? Comprou aqui, né? She bought a car. Ela comprou um carro. É o passado do verbo to buy, comprar. Aí eu pergunto, vamos supor que eu não sei quem é o sujeito. Eu pergunto assim, quem bought a car, né? Quem comprou um carro? Ela, she. Então, she é o sujeito da frase. É assim que a gente encontra o sujeito da frase, tá? Perguntando ao verbo. Então, a condição foi essa. A gente só vai usar o pronome que a gente acabou de criar para quem estiver conjugando a frase, para qual o verbo estiver para ele. E esses outros aqui, ó. Esses outros que não tem verbo para eles não estão fazendo nenhuma ação, eles estão recebendo a ação. Ou seja, o sujeito está fazendo a ação para eles. Como eles não estão conjugando o verbo, eles não podem ser chamados desses pronomes aqui. Então, eles criaram um outro tipo de pronome e chamaram eles de pronomes objetos. Ou seja, é o pronome que está recebendo a ação. É o pronome que é como se fosse o passivo da oração. Ele não está executando nenhum verbo, não tem nenhum verbo para ele. Ele só está recebendo. Ele é o pronome objeto. Por que pronome? Porque eu vou tirar o nome, por exemplo, Brazilians, e vou substituir por outro nome, que é o que eu vou lhe mostrar agora. Então, ó, criaram-se a tabelinha do pronome objeto. Então, I, quando não estiver conjugando nenhum verbo, mas quando ele estiver recebendo a ação do sujeito, vai ser chamado de me. You, por coincidência, repete, vai ser you também. He
passa a ser him quando não estiver sendo o sujeito da frase. She passa a ser her. It passa a ser its. Só ganha um S no final. You, repete, continua sendo you. We, deixa eu só colocar um S aqui que eu esqueci de botar. We, nós ou a gente, passa a ser us quando não está sendo o sujeito da frase. E they passa a ser them. Fecha a boca. No M. Them, them, them. Beleza? Qual a condição para a gente usar o pronome objeto? Simples. Quando eles não forem o sujeito, ou seja, quando eles não estiverem conjugando o verbo. Aí a gente usa eles. Olha aqui, ó. I teach English for Brazilians. Brazilians é eles. Vai ser they ou vai ser them? Vai ser them. I teach English for them. She bought a car for my brother. My brother é ele. Ele, quando não é o sujeito, é quem? Him. Então, a frase fica She bought a car for him. He lives with Jessica in Massachusetts. Ué, Jessica aqui é ela, mas ela aqui está como objeto, não está como sujeito. Não tem nenhum verbo para Jessica, tem verbo para he, que é o lives. Mas Jessica está sozinha. Então, Jessica como objeto é her, como pronome objeto, her. They are coming é o sujeito, with Bart and Lisa Simpson. Então, eles estão vindo com Bart e Lisa Simpson. Vai ser him, e aqui vai ser her. Mas him and her é a mesma coisa de falar them, eles. Não é a mesma coisa? Não é mais de uma pessoa? Quando for mais de uma pessoa, sempre use them, they ou them. Aí, dependendo da condição da frase, se for sujeito, você vai usar o they. Se for objeto, você vai usar o them. E o que é sujeito? É quando ele está fazendo a ação na frase, ou seja, quando o verbo está para ele, tá? Agora, nessa frase aqui, ó, I and he. Tem algum, que no caso seria eu e ele, né? Tem algum verbo aqui para I? Não. Tem algum verbo aqui para he? Não. Se você é muito básico e não sabe o que é and é o nosso e. Tipo, eu e ele. I and he, tá? Não é verbo, né? Se não é verbo, essa frase está errada. Eu não posso falar I and he. Não tem nenhum verbo aqui para esses dois. Então, I tem que ser me e he tem que ser him. Agora está correto. Me and him. Eu e ele. Percebe quando que a gente usa agora o pronome sujeito e o pronome objeto? Entende que pronome é todo nome que vem no lugar de outro nome? E eles criaram um pronome sujeito e objeto para poder encurtar a frase, para ela ficar mais compacta, porque antes não existia. Antes era o nome da pessoa. My mom, Peter Jackson Jr. Era muito grande, então eles criaram os pronomes para substituir os outros nomes e criaram as condições. Quando for sujeito e quando for objeto. E você já sabe quando é sujeito, quando ele está conjugando algum verbo. Se o verbo está para ele, é sujeito. Então a gente vai usar o pronome sujeito, que é essa tabelinha rosa aqui. E quando não tiver verbo para o pronome, ou seja, quando ele for o objeto da frase, quando ele não estiver fazendo a ação, mas sim recebendo a ação do sujeito, aí a gente vai usar a função de pronome objeto. Quando não tem verbo nenhum na frase, aí a gente vai usar o pronome objeto. Se você quiser receber esse material aqui em PDF, na descrição desse vídeo tem um link. Você vai receber esse e outros materiais de gramática, dessas explicações por e-mail, né? Você percebeu que esse vídeo começou eu respondendo uma pergunta de um seguidor. Essas perguntas vêm lá do meu Instagram. Eu posto conteúdo de inglês todos os dias, mas não só de inglês que vive este homem aqui. Eu tenho outras coisas a fazer além do inglês, então eu gosto de mostrar minha rotina, meus bastidores. Às vezes eu vou pra academia, mostro meus treinos, vou pra balada, mostro as festas dos meus amigos, minha família, meu cachorro. Eu gosto de mostrar minha rotina também, é uma forma de eu me aproximar mais de vocês. Na última publicação escreve assim: Moisés, eu vi no YouTube. Eu vou adorar saber. Bom, thank you for watching and I see you on my next video. Bye.